Olá pessoal, muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Absolute Bread, Pão Absoluto. Se você não me conhece, muito prazer, eu sou André Beleze, padeiro quântico artesanal. E hoje nós vamos fazer a nossa focaccia com fermentação natural. Então se prepare aí, que eu vou mostrar para você o passo a passo como que você faz esse maravilhoso pão, né? Tem aí a origem na Itália, a origem italiana, focaccia. Muito bom, sabe? De longa fermentação e feito com o nosso fermento natural. Tá bom? Então se prepare que eu já vou mostrar aqui o que nós vamos precisar para você fazer essa focaccia. Lembrando que existe várias formas de você fazer ela, existem vários métodos, né? E todas as formas são corretas e são verdadeiras. Porque o importante é o resultado. Então, se você tem um bom resultado, se você tem aí, né, realmente um excelente resultado, isso é o que importa. E é claro, respeitando o processo, respeitando o método, porque não adianta você, né, não respeitar o processo e não respeitar o tempo, né? Tem tudo, a gente tem que respeitar, tá bom? Então agora que eu vou diminuir a minha tela, ela vai ficar um pouquinho, tá? Mas vou ficar um pouquinho menor, porque eu vou espelhar aqui o que nós vamos precisar, tá bom? Então eu vou diminuir aqui. Tá bom a minha tela e eu já estou aqui mostrando minha outra tela para vocês, tá bom? Então a nossa receita hoje aí é a nossa focaccia com fermentação natural. Muito boa de você fazer, tá? E para você também testar esse método, para você ver como que funciona. E eu escrevi aqui uma frase muito conhecida, né? Conhece-te a ti mesmo, ou seja, torna-te consciente de tua ignorância e serás sábio. Sócrates, né, que falou esta frase. É o que eu falo, né? Então, conhece-te a ti mesmo. O mais importante é você se conhecer. Você se conhecendo, você sabe aquilo que vai sair de dentro de você, né? E você passará da ignorância para ser um sábio. Porque se tem uma coisa que te deixa hoje separado do sucesso na sua vida, é justamente a sua ignorância. A sua ignorância, ela te limita a você não crescer na vida. Tá bom? Então, conhece-te a ti mesmo primeiramente. E você se tornará um sábio em tudo na sua vida. Tá? E a outra frase foi eu que acabei dizendo. Conheça o teu fermento natural, como a ti mesmo, e terás pães perfeitos. Tá bom? Então, essa é a minha frase, André Beleze, e é uma verdade. Conheça o teu fermento. Se você não conhecer o teu fermento natural, se você não souber como que ele funciona, como que é, né, a atividade dele, você não terás pão perfeito, tá bom? Você não vai conseguir tirar lindos pães se você não conhecer o teu fermento natural como a ti mesmo. Então isso é muito importante, você se conhecer. Conhece-te e conhece o teu fermento. E você só tem uma maneira para conhecer o seu fermento, é você, né, trabalhando com ele, usando ele, tendo uma convivência, uma relação com ele de amor, tratando ele bem, que é o mais importante, né? Aí sim você passa a conhecer ele. E você começa a fazer lindos pães, tá certo? Então, ingredientes da receita está no vídeo, que eu já vou abrir aqui o nosso vídeo para a gente começar o nosso passo a passo. E eu vou te mostrar tudo certinho, como que eu fiz, do começo ao fim. É claro que tem os cortes, que é os tempos, né, que eu precisei dar, mas tirando esse tempo, tá tudo certo, tudo, né, passo a passo, que não tem erro. Você fazendo, você consegue desenvolver aí esse método, bom? O passo a passo da nossa focaccia. Bom, essa focaccia foi preparada em 18 horas no total. Então eu levei aí 18 horas de tempo de fermentação,
Desde o início até o final foram 18 horas. Passou até um pouquinho, mas aí eu deixei em 18 horas, tá? Não precisa necessariamente levar esse tempo. Não é porque eu fiz em 18 horas que você tem que fazer. Você vai ajustar o seu tempo conforme, né, a sua disponibilidade. Se você tem tempo para fazer nesse tempo, ok, beleza, você vai fazer. Se não, você não precisa fazer em todo esse tempo. Mas respeite aí, né, uma longa fermentação, pelo menos umas 10 horas a frio, né, na geladeira, tá bom? Mas quanto mais tempo, melhor, né? Como acabei de falar, né? Não precisa necessariamente levar todo esse tempo, mas quanto mais tempo de maturação, melhor ficará a sua focaccia e mais saborosa. Por quê? Porque ela vai maturar, ela vai ficar na longa fermentação, na fermentação lenta, e vai gerar sabor na sua massa, né? O nosso fermento natural vai agregar valor, sabor, né, valor nutricional, enfim, tudo que você já sabe de bom que o nosso fermento natural traz para o nosso pão. E isso acontece na nossa longa fermentação, é claro. Não tem como você fazer isso numa fermentação curta, não existe, tá bom? Já falei isso e eu repito, não canso de falar que você precisa de uma longa fermentação para o seu pão ser realmente bom, saboroso e saudável, que é uma das principais coisas que nós buscamos. Bom, dê preferência para uma farinha boa, claro, tá bom? E se não tiver, faça com a que tem. Melhor é feito do que perfeito. Então o importante é você fazer. Bom, André, só tem uma farinha aqui fraca. Você vai tentar fazer com ela, mas aí a responsabilidade, claro, é sua. Você vai entender que vai mudar os tempos, né? Você vai ter que reduzir um pouquinho esse tempo. De repente você vai desandar essa massa na geladeira, né? De deixar aí por muito tempo. Então, lembre-se, tudo é questão de você testar a sua farinha e você conhecer a sua farinha. Mas dê preferência com uma farinha boa, não precisa ser uma farinha importada não, tá? Temos aí excelentes farinhas nacionais boas. Essa aí que eu fiz a receita foi uma farinha nacional e você vai ver o resultado, como que ficou excelente, tá bom? Então dá para você tirar excelentes pães com farinhas nacionais? Claro que dá. Você só precisa saber, né, conduzir essa farinha, conduzir esse método, conduzir esse processo e você tira excelentes pães com farinhas boas que nós temos também. O importante é você fazer, tá bom? Então faça essa receita. Respeite os tempos de fermentação. Se quiser ter resultado significativo, entenda a fermentação. Aí já é um outro passo, né? Já é uma outra face do nosso processo, é você entender a fermentação, tá? Se você quiser realmente ter resultados significativos, né? Entenda a fermentação, não seja ansioso. Olha lá. Não seja ansioso, mas sim paciente. Ou seja, seja paciente, porque se você não tiver a paciência, você não vai conseguir fazer seus pães. Então, a paciência é um ingrediente da nossa receita. Faz parte da nossa receita, tá bom? Paciência. Ela tem que estar lá. E quem é que vai colocar ela lá? É você. Você vai colocar sua paciência. Você vai testar a sua paciência. Quando você fizer pães de longa fermentação, começar a fazer pães, tá bom? A paciência é o ingrediente da nossa receita. Quem não tem paciência jamais terá um pão perfeito. Jamais. Quem não tem paciência sempre vai querer fazer o quê? Apressar esse processo, fazer com que esse processo se torne rápido. Porque não tem justamente o quê? A sua paciência de poder fazer, né, o que é para ser feito. Esperar o tempo da fermentação, as dobras, retardo. Eu não quero fazer nada disso, eu quero fazer o pão, mas eu já quero comer. Então, paciência, você não vai ter resultados expressivos no seu pão, tá certo? Tá tendo um barulhinho aqui, eu peço que vocês tenham um pouquinho de paciência, tá? Se estiver incomodando um pouquinho. Bom, vamos lá. Então, já falei aqui,
a base da nossa focaccia, tá certo? E agora eu vou abrir aqui o meu vídeo. Vou abrir o meu vídeo para darmos início à nossa receita, ok? Vamos lá. Início da receita. Bom, aí está os nossos ingredientes. Então, por favor, já tome nota. É isso aí que nós vamos precisar, tá? E eu vou ler para vocês. Então, vamos precisar aí de 500 gramas de farinha de trigo branca, tá? Pode ser uma farinha nacional, pode ser uma farinha importada, desde que você conheça a farinha. Vamos trabalhar aí com 335 gramas ou ml, como você preferir, de água, tá bom? Eu uso sempre água filtrada, não utilizo água da torneira nos meus pães. Vamos utilizar aí 100 gramas do fermento natural na proporção 1, 2, 3. Tá bom? Qual que é a proporção 2, 3, André? Tem vídeo aí no canal eu explicando como que é essa proporção, como que você tem que fazer para você ter essa proporção. Não é uma proporção líquida demais, aquele fermento muito mole, e não é fermento duro, é uma proporção intermediária, tá ok? Esse fermento aí ele tem 67% de hidratação, ou seja, ele não tem 100%, ele tem 67% de hidratação. Se posso usar líquido? Pode, mas vai dar diferença, não vai ficar igual. Então é tudo isso que você tem que saber. Alterou um pouco essa receita do que eu estou te falando, vai dar diferença. Tá? Então, segue aí o passo a passo que você não vai se arrepender. 3 gramas do fermento biológico fresco ou 1 grama do seco. Então, para essa focaccia com fermentação natural, vamos utilizar a fermentação mista. Ok? Por quê? Porque é uma massa com bastante hidratação e ela vai sofrer uma longa fermentação. E eu quero que ela tenha força final, ela cresça no final e para isso eu estou utilizando fermentação mista, tá bom? E eu não quero que meu pão fique nem azedo e nem ácido. Então justamente eu estou utilizando fermentação mista para isso. Então vamos lá. 5 gramas do açúcar, que é equivalente a 1%, um pouquinho. 10 gramas do nosso sal, que é os nossos 2%, tá? Tradicional que nós utilizamos. E azeite extra virgem, vai bastante azeite, tá bom? Vai aí 30 gramas, não é muito azeite, mas é 6%, tá? De azeite extra virgem nessa receita. Então eu vou dar continuidade aqui no vídeo. Então já vou começar explicando passo a passo, tá bom? Então vamos lá, eu já peguei aí, estou com todos os ingredientes certinho. Aí o meu fermento biológico fresco que eu mostro, tá? Aí é o meu açúcar. O açúcar eu estou utilizando aqui, ó, o açúcar, só para você ver, novamente, é um açúcar orgânico, por isso que ele é essa cor aí meia amareladinha, ó, tá vendo? Ele é o orgânico, cristal. Aí tá o meu sal, o meu azeite extra virgem, tá? E o início da receita, já vou colocar todos os itens aí, ó. Vamos lá. Tá? Pego o meu fermento biológico e vou colocar. Despedaço ele por cima da farinha. Tranquilo, sem segredo. Mistura, tá bom? Mistura o fermento biológico. Pego o açúcar já. Pode colocar o açúcar aí também. Dá uma leve misturada para poder só dissolver um pouquinho ele na farinha. Bom, e agora eu vou pegar o fermento natural, que é o nosso principal, né, da nossa receita. É o nosso fermento natural. É o meu quântico 33, que é o meu fermento. Aí como que ele tá bonito, tá? Tá forte. E eu vou utilizar 100 gramas, que é equivalente a 20%. Então, para essa receita, estamos utilizando 20% do fermento natural. Bom? André, posso fazer com menos? Pode. Se quer fazer com menos, pode fazer, não tem problema. Posso fazer com mais? Também pode.
Mas lembre-se, quando você altera qualquer coisa na receita, você altera o resultado final, tá bom? Mais fermento, menos fermento, você altera tudo. Então esse aí é o passo a passo que eu estou te mostrando e eu peço para você, siga do jeito que está aí. Tá? Então, ó, coloquei o meu fermento. Observe a textura dele. Você viu a textura dele? Não é a textura molenga. Ele não está aquele levain líquido que você despeja ele. Ele não é assim. Para eu usar o levain líquido nessa receita, eu teria que mudar a proporção da água. Tá bom? Então já é uma conta aí que você tem que fazer de menos água, entendeu? Mais água. Lembre-se, mudou a proporção do fermento, você muda a hidratação da sua água. Agora eu vou colocar aí a minha água. Quantos por cento que está tendo de água nessa receita, André? 67%, tá bom? 67% de hidratação de água. Lembrando que tem o nosso azeite. O nosso azeite também é líquido, não esqueça. Não cometa esse erro de você querer colocar mais. Ah, mas tá pouco, vou usar 70. Pode usar, mas não esqueça que tem o azeite. O azeite é líquido, olha lá, eu tirando porque passei um pouquinho. Tá? Então, para respeitar aí a hidratação, eu tirei um pouquinho. E agora eu vou pegar a minha colher e vou misturar. Então, lembre-se, importante você começar aí misturando com a sua colher até, né, farinha aí chupar toda essa água e consumir, né, essa água, não ter mais água nenhuma aparente. Então sempre eu faço isso nos meus pães. A maioria dos meus pães eu uso esse processo aí, ó, de misturar com a colher e você até ver que não tem mais farinha, né? Ou, perdão, não tem mais água solta. Farinha tem muita, não tem. Pra você ver que não, até você ver que não tem mais água, né? Assim, aparente. Ó. Não tem mais água. Tem aí, isso aí não adianta você querer ficar mexendo, que você não vai chegar em lugar nenhum aí com essa colher, tá? Então, você vai ver aí que eu já vou interagir com a minha mão. Tirei o excesso, tá? E vou colocar aí a minha mão. Qual que é aí o objetivo? Apenas tá tirando o excesso de farinha solta. Raspando o meu bol, tirando o excesso do bol. Né? Para não ficar a farinha grudada. Eu não sovo a massa dentro do bol, lembrando, tá? Tem gente que sova, eu não sovo. Eu já vou colocar ela aí na bancada, vocês vão ver. E você pode fazer aí, passo a passo. Coloco ela na mesa. E agora, o que eu vou fazer? Tiro o resto, né, de farinha que está aí dentro do bol. Eu gosto sempre de limpar o bol, não gosto de deixar a farinha dentro do bol. Agora sim vou espalhar aí o meu sal por cima aí, grosseiramente mesmo, não tem problema. E agora eu vou fazer sim a minha mistura, minha sova, minha mistura para homogeneizar. Que os ingredientes eles precisam ser homogeneizados, né? Do jeito que está aí, ó, tudo na forma ainda bruta, né? Eles precisam agora ser todos homogeneizados, todos. Então, aí você vai fazer esse movimento de puxar a massa, abrir e voltar. Observe que ela está com um pouco de resistência. Por que, André, que ela está um pouco de resistência? Justamente porque ela está com 67%. Se eu tivesse colocado 70%, já estaria melhor para eu fazer essa mistura. Porém, eu ainda tenho o meu azeite, então eu não posso colocar mais água. Então aí eu vou fazendo essa mistura
até eu, né, ver que ela já começa a ficar mais firme ainda. Aí eu já começo a fazer esse outro movimento, tá? Ó, vou tentar isso aí, ó, tá vendo? Eu volto a fazer. Minha intenção aí é só misturar, tá bom? Eu tô na fase de mistura ainda. Muito importante eu falar isso. E agora, vou tirar o excesso da minha mão, sempre. Por que tirar o excesso? Para você poder ter você ter tato, né? Quando você trabalha com a sua mão muito suja, cheia de farinha, você não consegue ter o tato. Aí eu já vou começar a colocar o azeite, tá vendo? Gordura, sempre eu vou colocando aos pouquinhos. Embora não é uma gordura densa, mas é uma gordura, né? Então, e vou adicionando agora aos poucos. E você vai ver que à medida que eu vou colocando esse azeite, ela já vai mudando de textura, tá? Ela já vai ficando mais fácil e vai ficando mais, né? Vai ficando melhor, né? De você abrir e fazer esse movimento, tá vendo? Aí já coloco. Vi que já dissolveu, vou colocando. Tá vendo? É líquido, então você está aumentando a hidratação da sua massa. Então não se engane achando que, ah não, azeite não é água, eu posso pôr à vontade. Se você fizer isso, você vai se dar mal. Por quê? Porque você vai desandar a sua farinha. Principalmente se você não sabe o quanto ela suporta. No total, essa massa teve aí 73% de hidratação, então não é uma hidratação baixinha. Então a sua farinha realmente tem que ser uma farinha boa, senão ela não vai aguentar essa hidratação. Aí você vai ter que fazer o quê? Você vai ter que ajustar, você vai ter que diminuir, tá? Então no total ela tem 73% de hidratação, que é uma hidratação boa, tá? Uma boa hidratação aí para uma focaccia, né? Sei que tem pessoas que se fazem aí focaccia com 80% de hidratação, 85%. Depende da farinha. Essa farinha que eu estou utilizando, ela não vai suportar isso. Então não adianta eu querer fazer com 80%. Ah, porque é legal, porque é bonitinho. Não. Você tem que respeitar quanto que sua farinha, né, comporta. Observa como que já está mudando aí, ó, a textura dela de abrir. Você está vendo que eu estou tendo mais facilidade de abrir e fechar ela? Por quê? Porque eu estou aumentando a hidratação. Então aí eu acabo de colocar o resto, tá, do meu azeite. Acabo de colocar aí o restante. E você vai ver que ela vai ficando cada vez o que mais, né, macia aí, ó, mais fácil de eu mexer. Tá vendo? Ó? Começa a ter aí uma maior facilidade. E isso facilita a gente fazer essa mistura, né, essa sova. E agora eu já mudo o meu movimento. Começo a rolar ela sobre ela. Que é o que eu chamo de sova do rolo. Que é você rolar ela. Eu volto a abrir de novo. Fechar. Volto a rolar ela. Tá vendo? Intercalando esses movimentos. Lembrando que eu estou apenas na fase de mistura, tá bom? Tiro o excesso, novamente, da minha mão. E se você não tem habilidades com massas hidratadas, você não vai conseguir fazer esse pão. Você até vai conseguir, tá? Mas você vai sentir muita dificuldade porque vai grudar na sua mão. Tá bom? E para isso eu ensino você a desenvolver técnicas, habilidades manuais, tudo isso dentro da onde? Do Pão Absoluto, tá? Que é o meu curso online. Isso aí você aprende tudo a desenvolver. Como conseguir lidar com massas um pouquinho mais hidratadas. Aí eu estou rolando ela. Para dar o quê? Né? Mais estrutura e ver o quanto que ela já está bem absorvida, assim, de homogeneizada, né? Aliás, quanto que ela está homogeneizada com todos os seus ingredientes.
Agora eu vou já fazer o quê? Dar 10 minutinhos, tá? Ó, eu dei uma pausa, observe. Então preste atenção que eu dei uma pausa. Eu coloquei aqui o meu bowl, tá? Coloquei o meu bowl e eu vou dar o que? 10 minutinhos de descanso. Para que os 10 minutinhos? Justamente para a nossa massa se recuperar, né? E a nossa malha de glúten começar a ser desenvolvida. Por que os 10 minutinhos? Porque não vai adiantar eu ficar sovando igual um louco. Então agora 10 minutinhos, dei 10 minutinhos, eu volto, tá bom? Passado 10 minutinhos, o que eu vou fazer agora? Eu vejo a elasticidade, olha aí como que ela já teve, né, um certo desenvolvimento, né? Toda vez que você dá um descanso, você tem aí essa evolução. Então, toda vez que você dá um tempo, a sua massa ela evolui. Se você pôr isso na sua cabeça, você vai ver que seus pães vão começar a mudar. Tá? Então, aí eu começo a rolar ela. Novamente, massageando ela, sem agressividade, sem rasgar, sem bater, sem dar murro nem soco na massa, tá bom? Apenas rolando ela. Esse aí é o movimento que você tem que fazer na sua focaccia, tá bom? Observe como ela já está criando estrutura, como ela já está ficando firme. Já está ficando uma massa firme. Estou usando aí só as pontas dos dedos praticamente para rolar essa massa, tá bom? Nada mais do que isso. Ó, já está firme. Já toco nela, já sinto que ela está firme e ela começa a querer grudar novamente. Então, eu já vou parar e já vamos dar mais um descanso, tá? Importantíssimo isso. Vou rolar ela mais um pouquinho. Agora sim. Faço aí meu boleamento para dar uma tensão na superfície dela. E agora sim, mais 10 minutinhos, é isso? É isso aí, ó. Fiz lá o sinal com a mão, mais 10 minutinhos. Então agora nós temos aí 20 minutinhos, tá bom? De descanso de massa. Então eu volto agora depois de mais 10 minutinhos. Certo? Aí eu vejo como que está essa malha de glúten, ou seja, como que está essa rede, como que está o desenvolvimento dela, tá? Vou fazer aí mais um pouco desse movimento, rolando ela sobre ela. Observa aí como que essa massa está modificando a estrutura dela, ou seja, como que ela já está uma massa firme e ela está ficando lisa, cada vez mais lisa, significando que essa malha de glúten está ficando bem desenvolvida, tá? A massa já tem estrutura já, tá bom? Aí a minha mão tá seca, você viu que eu mostrei minha mão? Por que que eu mostrei minha mão? Para você ver justamente olha lá, minha mão tá seca, não tá grudando na minha mão. Ou seja, a massa já evoluiu. Então eu já vi que ela já evoluiu, já criou-se, né, estrutura. Vou agora aí fazer o meu boleamento novamente, tá? Dando estrutura nela. Tiro aí o excesso que grudou na minha mão, vou girar ela, só para fazer aí dar uma leve esticada na superfície dela. E agora meço a temperatura, lembrando de controlar até, tá? Importantíssimo você controlar aí
até 24 graus, não deixa passar de 24 graus essa temperatura. E agora nós vamos fazer o quê? Olha lá, 30 minutos, tá? Então, agora é uma dobra de 30 minutinhos que eu vou dar nessa massa, tá? Então, dei essa dobra de 30 minutinhos. Só explicar aqui para vocês. Então, lembrando, feito todo o processo da parte inicial da receita, vamos agora para a primeira dobra, tá? Porque a dobra para desenvolver a nossa rede de glúten, para desenvolver a nossa malha de glúten, tá bom? Para o nosso pão criar estrutura, precisamos desenvolver a malha de glúten, tá bom? Então, agora eu vou dar continuidade e mostrar, né, a sequência. Vamos lá, deixa eu diminuir aqui novamente. E vamos aqui abrir o vídeo. Passado 30 minutinhos, aí está a minha primeira dobra. Olha como a minha massa relaxou. Tá vendo que ela esparrama? Por que ela esparrama, André? Porque ela relaxa, para ela começa a desenvolver. Eu molhei a minha mão, observa que eu estou aqui com um, né, potinho com água. Aí eu puxo, observo aí como que ela está, tá? O desenvolvimento dela. Observa a elasticidade que tem essa massa, essa farinha. Farinha muito boa. Aí, ó. Agora sim eu faço a minha dobra, tá? Dobro ela sobre ela mesma. É como se fosse aí um envelope, né, que eu costumo fazer, né? Tá vendo? Um lado, agora para o outro. E agora eu vou bolear ela. É isso aí. Olha como tá bonita já essa massa, a estrutura dela. Tá vendo? Então essa aí foi a primeira dobra, tá? Dá uma girada nela para criar a estrutura. Olha que bonito que tá. Bem lisinha, bem redondinha. Então agora, tá vendo? Mais 30 minutinhos, tá bom? Então, passou já mais 30 minutinhos. Agora é a segunda dobra, tá bom? Segunda dobra aí de 30 minutinhos. Olha como relaxou novamente. Como se espalhou. Vou lá, molho minha mão novamente. E verifico como é que está a minha rede. Tá? Observo que a minha rede já está evoluindo. Como eu sei, André? Né, você vai saber fazendo o teste e vendo a resistência dessa rede. Se ela está muito fraca, se ela está se rompendo fraca ou não. Se ela está tendo ainda, né? Se ela já está tendo aí uma qualidade satisfatória ou não, tá? Então agora aí eu vou dar, ó, mais uma dobra. Eu já puxei num movimento diferente justamente para ver a elasticidade dessa massa, tá? Eu já sei se ela está, a força, né, se ela está desenvolvendo ou não. Já começa a se criar algumas pequenas bolhas também de ar. E agora eu pego o azeite, vou colocar um pouquinho de azeite dentro do meu bowl. Espalho esse azeite. Por que que eu faço isso? Para a minha massa não grudar. Se você não colocar nada aí, sua massa vai grudar e vai ter um trabalho para você tirar ela daí de dentro. E você vai acabar perdendo o seu trabalho, tá? Então eu coloco ela aí dentro. Agora eu vou ajeitar ela novamente. Então lembrando, demos duas dobras de 30 minutos e agora ela vai ficar aí, tá bom? Ou seja, o que que eu vou fazer? Cobrir ela com um filme, porque eu não vou interagir mais com essa massa.
essa última dobra vai ser aonde? Aí na bancada, tá? Ou seja, 3 dobras sim, praticamente iremos dar no total, mas, né, eu não vou interagir mais com ela. Então ela vai ficar aí dentro do meu bol. Estou passando esse filme para ela não ficar em contato com o ar. E eu vou deixar ela aí agora, tá? Mais 30 minutinhos, que seria a minha terceira dobra, mas não vou interagir. Então, observa o que eu vou fazer. Olha lá, mais 30 minutinhos, tá vendo? Mais 3, 30 minutinhos. Ela fica aí. E, olha lá, eu já volto com ela, tá vendo? Depois dos 30 minutinhos, eu já mostro ela. Quanto que ela cresceu. Então, ela teve um crescimento? Teve, mas, né, nada de absurdo. Porque a intenção não é fazer primeira fermentação aí, tá bom? Não, eu não posso fazer a primeira fermentação. Ou seja, a intenção é só dar aí um pequeno crescimento. Olha lá, tá vendo como que ela cresceu? Cresceu pouco, nada de absurdo, mas ela teve um crescimento. Ela teve aí, ela partiu a fermentação, que é o que costumamos falar, tá bom? Aí ela daqui vai para onde? Para a geladeira, tá bom? Vai para o meu retardo. Então, daqui, depois desses 30 minutinhos na bancada, essa massa vai para a geladeira. Vai fermentar a noite toda, vai ficar lá, tá bom? Devagarinho, tendo a maturação e crescendo lentamente. Ok? E aqui já está no meu outro dia. Olha o tamanho da massa. Então, ela cresceu, ela maturou, certo? Olha como que ela ficou. Olha o tamanho dela. Não cresceu assim, né, até a boca, porque poderia ter crescido. Claro, se eu tivesse colocado mais fermento e se a minha geladeira não tivesse, né, na temperatura correta. Aí 11 graus, lembrando, tá, que essa massa, que a hora que eu mostrei 11 graus, ela já estava em um certo tempo. Então ela não fermentou a 11 graus, ela fermentou menos de 11, tá bom? Só para você, né, não pensar, eu vou fermentar a 11 graus. Não faz isso. Essa massa aí fermentou aí a 7, 8 graus, nessa faixa, tá? Então, eu medi 11, mas ela já estava em um certo tempo. Eu não tirei e medi, né, assim que tirei e medi ela não. Só coloquei para você ver que ela estava fria ainda, ou seja, eu vou tirar ela daí, ela está gelada ainda. Aí eu pego minha assadeira, deixa eu explicar agora aqui, essa assadeira minha tem 30 centímetros, eu não marquei e é importante eu falar isso para você. Qual que é o tamanho, André, da forma? Essa forma eu estou utilizando uma forma de 30 centímetros, né, de diâmetro, tá bom? A altura dela é uma altura aí normal, eu nem medi a altura dela, mas é uma altura numa forma clássica. Importante para a focaccia não é nem tanto a altura, né, é mais a largura. Então, estou utilizando uma forma de 30 centímetros redonda, tá? Coloco aí meu azeite, uma quantidade generosa. Para que, André, essa quantidade generosa? Justamente para não grudar. Tá vendo quanto que eu coloquei? Então, eu coloco, vou espalhar aí com a minha mão, para não grudar. Espalha bem aí o azeite. E agora eu pego a minha massa, que está bem gelada ainda. A temperatura no centro dela tá mais, né, tá menos frio ainda, tá? Ou seja, tá menos de 11 graus. Aí eu vou espalhando com os meus dedos. Tá? Eu vou apenas aí, ó, empurrando ela, como ela tá, né, bem fermentada já, fez a fermentação aí a noite toda, ela vai abrindo com facilidade, tá vendo? Não tem praticamente dificuldade nenhuma para abrir essa massa. Tá? Lembrando que ela tá bem gelada ainda também. Então,
Espalhei ela. Depois você vai ver o resultado final. Se você quiser que ela fique mais fina, você só usar uma forma um pouquinho maior, tá? Eu usei uma de 30, de repente você pode usar aí uma de 40, que vai ficar legal. Vai ficar um pouquinho mais fina, tá? Que essa focaccia minha não ficou tão fina. Se você quer uma mais fina, é só usar uma forma um pouco maior. Não tem problema nenhum, tá? Bom, espalhei certinho, tá? Ó, a massa chegou na borda, que é o importante, na borda da forma, tá? Tá vendo? Então agora eu vou deixar ela o quê? Fermentar, porque ela precisa fermentar. Se ela não fermentar, a gente não tem como assar ela, tá? Então aí eu tô falando o quê? Que ela vai fermentar. Eu vou deixar ela aí numa temperatura legal para ela poder fermentar. Se você deixar ela num lugar frio, vai demorar demais. Aí agora essa segunda fermentação vai depender da sua temperatura, tá? Eu aconselho deixar entre 26 e 27 graus para poder crescer um pouco mais rápido, né? Nada de absurdo, né? Mas para ela crescer. Se você deixar entre 26 e 27 graus, vai demorar em cerca de umas 2 horas aproximadamente para ela crescer, tá bom? E a minha fermentou, tá? Ó, aí eu já volto. Ah não, aqui acabou o vídeo, então eu vou para o outro vídeo. Então a minha fermentou aí 1h40, tá bom? Depois que eu fiz todo esse procedimento, ela ficou 1h40 e ela fermentou. E agora vamos aí, ó, para o nosso que? A nossa cobertura, né? Então aí, ó, eu pego ela, mostro para você. Opa! Aí, ó, olha só o quanto que... Deixa eu tentar voltar aqui um pouquinho para você ver. Ó, olha só o quanto que ela fermentou. Não dá para ver tão bem aí no detalhe da câmera, mas ela fermentou bem, tá? Ela fermentou bastante. Fermentou bastante, sim. E você vai ver agora na hora que eu vou colocar, né, os dedos para poder colocar aí a cobertura nela, você vai ver, né? Então o que eu vou fazer agora? Ó, a água, tá? Ali tem água. Aí eu vou mostrar o que eu vou usar. Eu usei tomatinho cereja, tá? Sal grosso, né? Eu usei orégano e parmesão ralado. Parmesão ralado, tá? Parmesão fresco ralado. Aí eu molho os meus dedos para fazer esse movimento aí, ó. Afundar, tá bom? A focaccia. Para poder regar com azeite e dar esse efeito também aí das bolhas, tá vendo? Ó, subir. Olha como que ela tá bem fermentada, tá? Tá muito macia também. Então aí, ó, as bolhas subindo. Você afunda até o final da forma, tá? Não é só por cima. Esse movimento você afunda até o final da forma. Pego o meu azeite e vou dar uma regada por cima para cair nesses buraquinhos. Tá vendo que o azeite cai nesses buraquinhos aí que eu coloquei, afundei o dedo? Que legal. E agora eu vou fazer o quê? Colocar o tomatinho cereja. Espalhar ele. Aí também a quantidade vai ser ao seu gosto, né? Não exige, acho que, uma regra para isto. Você só precisa ter um bom senso também, né? Ah, André, não gosto de tomate, André. Tá bom, não usa tomate, usa outra coisa. Existem várias formas de você fazer a focaccia, tá bom? Existe aí várias coberturas. Você pode colocar aí o que você quiser. Aí você pode usar a sua criatividade. Lembrando que a focaccia tradicional é alecrim, né? É utilizado o alecrim com sal grosso. Eu não utilizei alecrim nessa. Essa eu fiz desse jeito que eu tô te mostrando, tá bom? Usei aí tomatinho, usei o sal grosso, usei o orégano e usei o queijo que dá um toque final, esse queijo parmesão aí, depois que ele dá uma tostada no forno, né? Nossa, fica maravilhoso. Eu gosto muito. Agora eu pego o meu sal grosso. Eu não exagero, tá bom, no sal. Eu não gosto de muito sal grosso. Tem gente que coloca demais. Eu já comi algumas focaccias que tinha excesso de sal grosso, né? Eu ficava salgada, eu não gosto. Então eu coloco só uma pitadinha.
Orégano também não exagero, ele tem um gosto forte também e é mais para dar um contraste aí também, né? Dar um harmonizar. Agora sim eu pego o meu parmesão e coloco por cima. Lembrando que tudo isso aí é a gosto, a quantidade, você que vai pôr. Tá vendo quanto que eu coloco? E o meu forno já está super quente, tá bom? Quanto que eu vou assar essa focaccia, André? Você vai assar aí. Aí, ó, mostro ela, olha que bonita que ela ficou, tá bom? Aí as bolhas da fermentação, tá? E agora eu vou assar. Opa, e ela já está aqui, ó. Bom, deixa eu falar do forno. Então, o forno, qual o forno que você vai precisar? Se você tiver o forno convencional a gás, que é o que eu tenho, o que eu utilizei, meu forno é bem simples, esse que eu fiz essa focaccia, não é nenhum forno profissional. Eu utilizei aí cerca de 230 a 240 graus, tá bom? No meu forno. Ah, eu não tenho como medir, André, só tenho o meu botão lá de temperatura. Então, infelizmente, você vai ter que se basear pelo seu botão. Agora, se o seu forno está falando a verdade para você ou não, aí eu já não posso te falar se você vai ter uma boa focaccia ou não. Você que precisa conhecer o seu forno, tá? Mas a mesma temperatura que você assa seu pão, praticamente é a temperatura que você vai assar a sua focaccia também, tá? Eu não dei vapor nessa focaccia. Tem pessoas que dão vapor. Eu não achei necessidade, porque já é uma massa bem úmida, bem hidratada, vai bastante azeite por cima. Não achei necessidade de dar vapor, tá bom? Então, foi isso. Quanto tempo que minha focaccia assou? A minha focaccia ficou aí quase 30 minutos. Então, essa é a minha realidade, tá? Por favor, não entendam isso como uma regra. Ah, é uma regra? A focaccia vai ter que ficar 30 minutos? Não. Vai depender do seu forno. De repente, em 25 minutos, você vai conseguir tirar ela já assada, legal, tá bom? No ponto do forno. De repente, você vai precisar de mais, 27, 28, 30. No meu caso, foi 30 minutos, foi meia hora, tá? De repente você vai precisar até de mais de 30 minutos, tudo vai depender do seu forno. Como ela não ficou tão fina, então eu tive que esticar um pouquinho. Se ela tivesse ficado uma focaccia mais fina, teria assado em menos tempo, talvez em 25 minutos. Então tudo isso influencia, tá? E aqui tá aí, ó, a análise final, tá? Mostrando ela, como que ficou bonita, tá vendo? Como que ela cresceu um pouquinho, né? Ficou muito, muito bonita e muito saborosa também essa focaccia, tá bom? Aí ela estava morna, aí eu cortei, tá? Ela não grudou, tá? Ela tá bem solta mesmo, apenas não tirei da forma, que eu não quis tirar, mas poderia ter tirado. Ia ficar até mais bonita fora da forma, tá? Ela ficou bem dourada embaixo, nos lados também, entendeu? Ficou bem bonita aí essa focaccia. E ficou muito macia também. O resultado foi maravilhoso, tá? Aí, olha só. Tá vendo a grossura dela? Então, se você não quer uma focaccia tão grossa como essa, o que você vai fazer? Você vai colocar numa forma maior. Vai espalhar mais ela para ela ficar bem fininha, tá bom? Olha só que maravilha. Ficou muito macia. Tá? E esse parmesão por cima aí, nossa, com esse orégano, esse tomatinho, ficou muito bom. Tanto é que acabou rapidinho essa focaccia. Então aí, ó, eu pego para você ver, olha só como ela tá fofinha. E que maravilha. Tá bem alveolada, com bastante fermentação bem conduzida, tá bom? E essa foi aí a nossa receita, tá bom? Da nossa focaccia. Bom, então esse foi o vídeo de hoje. Essa foi a aula aí da focaccia, passo a passo para você fazer a sua,
tá? Aqui é uma foto, tá vendo? Dela aí, depois aí da primeira fermentação e dela recheada, tá? Então observa as bolhas e as bolhas da fermentação, que foi bem conduzida. Aqui é a foto dela aí, pronta, não ficou bonita, tá? O parmesão aí dá aí uma dourada e fica muito gostoso, tá bom? Então, essa foi a aula. Espero que vocês façam. Espero que vocês e poste aí nos comentários, tá? Lembrando que é com fermento natural. Então, lembre-se de conhecer o seu fermento natural. Lembre-se de você, né, saber se ele está bom ou não. E com fermentação mista, né, com o nosso biológico também, tá? Mas ficou uma maravilha essa focaccia. Pode usar outros sabores em cima, pode utilizar, fazer com diferentes ingredientes também a cobertura. Aí fica ao seu gosto, tá? Então, essa foi a aula de hoje da nossa focaccia de longa fermentação com fermento natural, tá bom? Que é o mais importante. E lembre-se de você fazer e colocar aí nos comentários aí, André, eu fiz, ficou boa, não ficou, a minha desandou, não desandou, não acertei o ponto, faltou mais isso, faltou mais aquilo. Lembre-se, você repetindo várias vezes, você vai conseguir fazer sim, você vai chegar lá, tá bom? O importante é você conduzir a fermentação, você saber os tempos, os métodos, passo a passo aí do vídeo. Foi tudo isso que eu fiz e tudo isso que eu tô te falando, sem segredo, sem enrolação, tá bom? Não escondi nada, tá tudo aí e vamos que vamos, tá bom? Então, um grande beijo, um grande abraço e até a próxima receita. E me conte, hein, como é que ficou a sua focaccia, tá bom? Então, um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!